muito bem-vindos! É um motivo muito especial aqui porque nós vamos fazer uma super live aqui com o Dr. Renato para a gente tratar desse tema que é super importante. Vamos só esperar aqui o Dr. Renato entrar e a gente já começa o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eita, nós! Ô, Brunão! Doutor Renato, aqui apresentando o Doutor Renato, grande psiquiatra, nutrólogo também, né, Renato? Depois, se eu te falar alguma coisa errada sobre você, sobre a sua formação, você corrige, tá, cara? E tenho certeza que vai ser incrível esse nosso bate-papo. Doutor Renato, você lembra quando foi que a gente se conheceu? Para a galera se situar nesse espaço aqui? Foi lá na clínica, né? Você trabalhava com aquele menino, o Daniel, que filmagem, né? Fez um trabalho lá com a gente um tempo. Não o Vélez, né? Isso. E foi muito interessante, cara, porque a gente fazia, só para vocês terem uma ideia, se situar no tempo, no espaço, a gente fazia uns trabalhos de publicidade, né? E aí fomos lá gravar o Renato nas suas aulas. Você fazia aula naquele tempo, né? Vídeos, aulas, isso, exatamente. Você fazia aulas gravadas para você divulgar aí no teu Instagram as coisas que você fazia. Bom, eu convidei Daniel, quer dizer, o Renato, estou com o Daniel na cabeça, acabei de ter uma reunião com ele aqui. Convidei o Renato, o Dr. Renato, para a gente falar sobre um tema que eu acredito que é o mal da humanidade hoje, né, o Dr. Renato? É o mal da humanidade, ansiedade e todas as variações, síndrome de burnout, síndrome do pânico, crises de todo sentido, sabe? E sobretudo para a nossa área, sobretudo voltado para essa área artística. O que essa ansiedade causa, o que ele desenvolve, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer para combater, identificar rápido e desenvolver aí um estilo de vida saudável. Né, doutor Renato? Que vai ser o grande boom, o grande sacada é desenvolver um estilo de vida saudável que propicia você identificar rápido, se ter e como você tratar isso, né, doutor Renato? Eu queria, se você puder, começar a falar um pouquinho da tua história aí, sobre a sua formação, como é que fez você chegar até a psiquiatria, e aí Legal. A gente dá o ponto de partida aí nesse nosso bate-papo. Bacana, Brunão. Prazer enorme, uma honra estar aqui no teu canal, falando com o seu público. De verdade, sou um parceiro, já estive lá na sua casa, lá naquele lugar maravilhoso, lá. Aquele lugar de natureza viva ali, de bater uma papo lá na varanda lá da tua casa. E é um prazer para vocês. Eu sou psiquiatra, né? Sou médico formado na UFMG há 23 anos e eu venho construindo toda a minha formação. Eu comecei como médico militar, fiz ortopedia e traumatologia por 7, 8 anos. Depois eu migrei para a parte clínica, porque o trauma era difícil, o processo, eu não gostei muito da rotina. E eu fui me transformando, rapaz. Desde 2011, eu comecei a buscar uma medicina mais funcional, uma medicina mais integrativa, porque eu via mesmo na ortopedia pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, pacientes sofrendo com dores múltiplas, fibromialgia, cervicalgia. E eu via que o tratamento proposto era muito sintomático. Tome isso aqui, faz 10 sessões de gelo e vai embora. E eu via que tinha muito mais coisa para fazer. E a medicina integrativa, mais funcional, ajuda o paciente na sua origem, na causa. Né? E foi em 2016, eu fiz uma formação em parte de hormonologia, longevidade saudável, essa parte mais funcional. Em 2017, eu fiz uma formação, uma especialização em psiquiatria. E de lá para cá, eu associo essa parte funcional, integrativa, a reposição hormonal, a parte nutricional com a psiquiatria. E somou muito, porque as grandes demandas humanas vêm essas questões psicológicas, saúde mental para o seu corpo. Essa é a ideia. E o que a gente vai falar aqui, o tema de hoje, ansiedade, fala muito sobre a estabilidade desse ser humano, né? Como é que ele está se vendo diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos embates. Bota para todos nós. E a gente precisa muito dessa condição de avaliar a nossa vida, ver o tamanho do ser humano, ver as dimensões que a gente escuta muito, física, psíquica, espiritual, e fazer
o melhor possível, né? Trazer paz para o coração dessa pessoa aí, para esse ser humano que está nos ouvindo aí hoje. Cara, que legal. Você falou de uma coisa assim que para mim, o Renato, faz muito sentido. Você parou de tratar a consequência e foi tratar a causa, não foi isso? É isso aí, meu amigo, é isso aí. O que causa aquela patologia, aquela doença, o porquê que o paciente chega aonde ele está chegando. E você sabe que, por exemplo, não quer o resultado, não decausa ele. Eu fiquei com essa ideia na minha cabeça há muitos anos atrás, sabe? Porque, por exemplo, se você não quer desenvolver, sei lá, uma pressão alta, um colesterol, não fique comendo gordura, não fique comendo besteira. É isso aí. Sobretudo, por exemplo, eu tenho... o meu pai morreu de infarto, a minha avó tem problema de pressão, problema de coração. Se eu for uma pessoa que não cuido da minha saúde, ficar comendo um monte de besteira, eu tenho grande chance de desenvolver aí uma hipertensão ou ter um problema cardíaco. Eu já tive sopro no coração. Então, você imagina, para minha profissão, que sou ator e tenho uma carga, uma responsabilidade imensa, onde eu faço projetos fora, também faço projetos meus, e também tenho a responsabilidade de levar informação, de dar aulas, de formar pessoas, né, com a ciência e todo que está ligado ao nosso circuito artístico. Você imagina se eu não cuidar da saúde? E é justamente isso. É justamente isso, cara. Falando da ansiedade e já dando esse ponto de partida, usando como exemplo a minha pessoa, usando como exemplo o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Hoje a exposição é muito grande, né, Renato? Você expondo o tempo todo, toda hora. Aí imagina quem trabalha com isso. Imagina os atores. Imagina os atores que, por exemplo, como a gente conversou, que tem que entrar no palco e falar para milhares de pessoas, que tem que entrar num set de gravação e ter lá 100 pessoas no set de gravação olhando para você assim, ó, o tempo todo, toda hora, dentro de uma televisãozinha e falar assim, pô, não é isso não, não gostei, não faz de novo. E aí, toda essa insegurança que você vai carregando vai trazendo para você, principalmente, esses níveis de ansiedade, né? E aí, por exemplo, eu tive, sem contar outras questões, né? A estabilidade emocional, a formação acadêmica que deixa muito a desejar hoje no nosso país, a cultura mesmo, como forma de educação, como forma de expressão, que não tem a capacidade de levar até as pessoas essa consciência de como tratar essa saúde mental. E, por exemplo, dando um exemplo, a minha pessoa, para você falar um pouco sobre, eu num projeto que eu fiz no passado, eu tive muita crise de ansiedade mesmo. Do projeto anterior. Eu tive muita ansiedade porque a carga, a pressão era muito grande. A pressão era muito grande. Você tem uma responsabilidade, por exemplo, você está fazendo um projeto internacional, aonde a responsabilidade em você, a confiança em você é muito grande. Todo mundo está esperando de você muita coisa. E aí, mais os seus problemas, mais a projeção de futuro, mais o seu passado e mais aquele momento que você está vivendo. E aí chegavam momentos onde, por exemplo, no set, eu travava literalmente. Olha só, travava. Numa conversa, travava no nada. Numa conversa, eu fazia o que tinha que fazer. Antes de entrar em cena, era um sufoco. Eu tinha que fazer aquecimento de voz, aquecimento de corpo, e eu não conseguia ficar parado no lugar. E aí eu fui ficando muito tenso, a ponto de não conseguir conversar com meus colegas de trabalho, sabe? Olha só. A ponto de não conseguir, como eu cheguei a comentar com você, a ponto de não conseguir ficar 5 minutos numa roda de conversa falando sobre coisas, às vezes, aleatórias. Exatamente. Mas isso tem um motivo que eu identifiquei depois. E até outro dia eu conversei com uma conhecida sobre isso. Tem horas que... E aí você depois pode falar sobre isso. Tem horas que as pessoas gostam muito de jogar conversa fora, né? As pessoas gostam de jogar conversa fora. Sim. Só que eu busco o contrário.
eu busco sempre na minha vida falar sobre alguma coisa que é interessante, que é construtiva. Então, nas conversas, às vezes, que a gente tem, as conversas são muito superficiais sobre time de futebol, sobre festas, sobre o tempo. E isso eu identifiquei que eu não gosto tanto de falar. Só que eu também entendi que essas coisas também fazem parte, cara. Sem Por dúvida. quê? Por quê? Porque eu busco na minha vida ser um profissional de excelência. Então, eu busco essa excelência em tudo que eu faço. Não sou perfeccionista. Eu sei que a perfeição, ela te gera muita ansiedade também e te impede de fazer coisas. Só Neurotismo. que o que você poderia me falar sobre isso, sabe? Essa busca por coisas interessantes e talvez recusar essa banalidade, essa conversa banal que às vezes é tão interessante para distrair, descontrair e, e quanto isso causa uma pressão psicológica de você estar num lugar, não conseguir isso e ficar desesperado, falar, cara, não é isso que eu quero. Se for para falar disso, eu não quero. E o que você falaria sobre esse primeiro caso que eu te trouxe aqui? Então, Bruno, esse teu caso é um caso clássico de uma ansiedade que virou um transtorno, te paralisou no seu trabalho, no set ali de filmagem. A ansiedade é um medo, é uma emoção vivenciada subjetiva. Eu não sei de onde vem. Ela é conflituosa. Olha que interessante. Ela vem de dentro. Eu não sei apontar de onde está vindo esse processo da minha ansiedade. Então, ela é conflituosa, ela é uma ameaça que eu não sei de onde é. Então, ela cria inquietação, ela faz eu ficar vago, ela cria desconfortos no nosso corpo, por exemplo. Então, você vai ver paciente falando, me dá um ataque cardíaco, me dá uma sudorese. Você, por exemplo, teve um apagão, você teve um bloqueio. Por quê? Essa ansiedade ela tem um cunho interno, conflituoso. Ela está em você existencial. O medo é o mesmo processo, é semelhante, mas tem geralmente uma causa externa. Enquanto a ansiedade é uma demanda interna, é um conflito que eu tenho, é uma situação que me vem sem uma causa específica. O medo não, o medo tem uma causa externa, ela é definida, ela não é conflituosa. E o que é interessante nesse processo? Que tanto a ansiedade e o medo, eles fazem parte da nossa vida, né? É uma resposta universal que a gente tem, fisiológica. Eu me preparo para algo perigoso. A gente poderia até estender e falar o medo e a ansiedade é um legado humano, evolutivo. Eu não quero extirpar o medo de você, de mim, de ninguém. Porque ele nos prepara para algo. Ele nos prepara para um conflito, para uma reunião, para uma situação. Eu me preparo para realizar um projeto. Isso é bom. Agora, vira um transtorno quando eu dimensiono que algo me ameaça. O amanhã tem algo de perigoso para mim. E eu começo a sofrer antecipadamente. Eu me preocupo. Eu fico ansiando por algo na minha vida. E aí são demandas que eu preciso trabalhar nesse ser humano, nessa pessoa. Porque isso gera, como eu falei, alterações físicas, me bloqueia, mal-estar, insônia, taquicardia. Esse processo pode levar à fadiga. Muitos pacientes podem desenvolver uma exacerbação desse quadro de ansiedade, ter uma crise de pânico. Então é comum os pacientes falarem assim, pô, doutor, eu tive no pronto-socorro 3 vezes nesses últimos 6 meses. Chego lá, faço exame de sangue, eletrocardiograma, exame de enzimas, não é infarto, não é nada. O que é isso? É um processo de ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar por quê? A gente pode andar aí, o ser humano, você, por exemplo, falando na questão dos atores, é pressão, tem que entregar o texto, tem que ser perfeito, tem que estar bem, tem que estar bem postado, bem decorado, tem que agradar o diretor, e tudo num tempo exíguo, né? Com pressão, com gente querendo. Então, a gente tem que adaptar ao meio, se fortalecer nessa ação, porque isso vai gerar na gente uma angústia, né? Aperto no peito. Então, eu começo a me preocupar. Então, a gente precisa muito entender. A gente está vivendo aí, passando agora por um período de pandemia, onde o medo, né? A ansiedade, pô,
cresceu exponencialmente na sociedade. Eu atendo pacientes hoje que estão sofrendo até hoje. É uma terra devastada mesmo essa questão da pandemia, porque o medo tomou conta das pessoas. Aquele medo que me prepara, eu não vou passar naquela esquina à noite, meia-noite, que é perigoso. Então eu tenho medo, aquilo me protege. Agora eu tenho que saber discernir. Ali vem um tigre babando na minha direção. O que é que eu vou fazer? Eu vou correr. Eu me preparo. Eu tenho uma descarga adrenérgica, cortical, noradrenalina para eu correr e me preservar. Só que no mesmo caso, eu olho ali do outro lado, tem um poodle na coleira. E eu dimensiono o medo. Aquele poodle está me ameaçando. Então, a minha percepção da vida, a minha percepção do perigo fica alterada. E eu começo a somatizar que eu não vou conseguir entregar aquela aula, eu não vou conseguir chegar naquele público, eu não vou conseguir entregar esse trabalho, porque eu estou inseguro. Eu tô criando um processo de perfeccionismo, como você falou, os perfeccionistas, as pessoas que querem entregar tudo perfeito, que não querem ter margem para erro, geralmente eles desenvolvem mais esse transtorno de ansiedade. Então, é um processo que a gente tem que trabalhar, tem características, tem pessoas que são mais perfeccionistas, são hiperresponsáveis, né? Elas se neurotizam com tanta responsabilidade, e aí a gente começa a conversar sobre até que ponto esse ser humano consegue entregar tanta perfeição, dar conta de tudo, abraçar tanta causa, trabalhar bem, ser bom em casa, trabalhar em 3 empregos, dar conta. A gente tem que rever a nossa vida. Quando você falou de estilo de vida, passa muito para além de só alimentação, atividade física e sono. Isso é fundamental, isso é pilar. Mas é como a minha higiene mental funciona. No que é que eu acredito, quais são as minhas crenças, no que é que eu deposito o meu melhor. E isso é tratamento para ansiedade. Eu tornar um ser humano mais estável, mais confiável diante das minhas circunstâncias. Entendeu, Bruno? É uma introdução aí. Entendi. Você falou muitas aqui, respondendo já muitas coisas aqui que eu tinha como dúvida, né? Mas uma das coisas que, por exemplo, me passa pela cabeça é como que eu identifico essa ansiedade quando ela está realmente me atrapalhando. Porque, por exemplo, você disse também que tem um grau de ansiedade em que é bom. Esse grau de ansiedade é legal. É isso. Um grau de você se prevenir, para você pesquisar, se preparar para coisas que vão acontecer na sua vida e estar preparado para imprevistos também. Mas até que ponto é interessante você tratar? Porque, por exemplo, eu sou um cara que tem um grau de ansiedade, mas eu sei que um grau de ansiedade em equilíbrio, ele me ajuda. Ele me dá um estopim, uma inconformidade com o status quo. Eu não conformo com o status quo. Eu preciso o tempo todo estar fazendo coisas. Agora, você falou desse estilo de vida, né? Para além daquilo que você come. Hoje, o doutor Renato, a minha grande pesquisa é como que... Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, eu vi uma entrevista do Mike Tyson. Ele falou que teve 3 anos da vida dele dentro da prisão, os melhores anos da sua vida. Interessante. Ele causou um espanto nos caras que estavam entrevistando ele, porque, poxa, um cara que ganha milhões com uma luta, por que você, dentro da cadeia, foi ter paz? E foi justamente essa a resposta dele, porque lá eu tinha paz. Porque lá eu conseguia ter paz. Então, assim, ele falou até uma coisa interessante, que Deus pune você, te dando aquilo que você quer para saber como que você vai lidar com isso. E exatamente. Só para jogar a bola para você, como é que você identifica esse grau de ansiedade? Como é que você equilibra a ponto de fazer, bom, isso aqui, essa ansiedade, essa agitação vai ser boa, então eu vou ali administrar ela. Mas, pô, essa ansiedade aqui não é legal. O que eu faço para poder identificar essa ansiedade e saber dosar isso? Tem umas perguntas aqui. Então, como é que a gente identifica essa ansiedade como patológica? Porque a ansiedade, ela é um legado nosso, humano, ponto. Eu não quero extirpar minha ansiedade e o medo. Elas me protegem. Mas uma ansiedade patológica, ela vai alterar o quê?
a minha rotina. Eu vou ficando inadequado, eu vou ficando com transtornos interpessoais, ou eu me isolo, ou quando eu estou com as pessoas, eu estou mais acelerado, eu não dou tempo para as pessoas falarem, eu estou mais irritativo, eu estou mais impulsivo. Quando não, no meu trabalho, em casa, na sociedade, nas ruas. Então, quando vira um transtorno, é quando eu começo a ter conflitos na minha rotina, entendeu? Eu costumo dizer que a ansiedade, ela é uma perversão de uma coisa boa que o ser humano tem. É uma perversão de uma bênção, que seria o quê? O ser humano é o único ser vivo que tem uma capacidade de prospectar, de olhar e lançar os nossos olhos para o futuro, de fazer planejamento. Preciso estudar inglês, preciso falar alemão, preciso preparar aquele texto. Isso é bom, isso é saudável. Agora, quando eu começo a sofrer pelo amanhã, por isso que a ansiedade ela está sempre dirigida para o futuro no sentido de será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter sucesso nessa novela, nessa peça, nesse trabalho? Será que as pessoas vão gostar de mim? Eu começo a sofrer antecipadamente e eu perco aquela capacidade prospectiva e perspectiva de que o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso melhorar em mim? Será que é a minha paciência? Será que é a minha coragem? Será que é a minha o meu desprendimento? Muito das ansiedades que a gente tem, aí na área até dos atores, que compromete muito a nossa criatividade, o nosso lúdico, é a gente querer ser perfeito. É a gente querer ser aplaudido, no sentido assim, a minha estima depende do que os outros vão falar. A minha estima está diretamente relacionada com o nível de aplausos que eu vou ter, número de curtidas que eu vou ter, seguidores, se vão bater nas minhas costas depois do... E a minha estima não pode estar relacionada a isso hora nenhuma, porque você entra numa armadilha, entendeu? Numa armadilha de estar sempre tentando atender demandas que não são suas. Aonde eu tenho que estar presente? Eu tenho que estar presente no meu melhor, no que eu faço, o melhor possível. Eu tenho que entregar o meu melhor e descansar. Gostaram? Que bom. Não gostaram? Tá bom também. Eu tenho que começar a ter esse controle, porque isso é que gera angústia na gente, que nos bloqueia, que nos envergonha, né? As pessoas ficam envergonhadas, ficam intimidadas, as pessoas ficam fragilizadas. Isso compromete o quê? A minha naturalidade, a minha criatividade, o meu eu puro. Então, a ansiedade é esse conjunto na verdade, de uma instabilidade que esse ser humano se colocou. Por pressão, por excesso de responsabilismo neurótico, ele quer dar conta de tudo. É muito comum ver mulheres querendo ser mãe, trabalhar bem, trabalhar fora. As mulheres sofrem muito isso. O homem também tem que ter a resposta financeira, o sucesso. Só que a gente vai entrando numa roda viva que a gente depois não dá conta de sustentar. E como eu já me comprometi e o meu referencial é externo, é o que vão achar, eu começo a me perder. Esse eu aqui fica comprometido. Essa é a senha para dor, angústia, depressão, ansiedade, que estão diretamente relacionados. Então, tratamento de ansiedade, para além do que a gente vai falar sobre a medicação, sobre a terapia, sobre as medicações que ajudam no sono, hábitos de vida, eu preciso me organizar como ser humano. Menos é mais. Eu preciso hierarquizar valores, crenças, trabalhos. Eu preciso ver o que realmente eu quero fazer, entregar o meu melhor. Porque aí você vai trabalhar de forma mais plena, mais inteira, com aquela ansiedade boa que você falou, eu vou me preparar e vou entregar e vou descansar, né? Eu costumo dizer que como é que um pássaro voa? Essa é uma metáfora muito boa para você entender a dimensão da ansiedade. Um pássaro voa, duas asinhas. Eu tiro uma asa do pássaro, esse pássaro não vai voar mais, vai voar raso, vai voar rasteiro. E aí eu faço uma metáfora seguinte: quais são as nossas duas asas? Qual é a asa minha, do Bruno, dos nossos amigos aí? Uma é a razão. É a capacidade de planejar, de lançar o olhar para o futuro e fazer melhor, ver pontos vulneráveis em mim, preciso ir ao médico, preciso estudar mais, preciso melhorar esse texto. A minha razão alcança. Só que deixo de dizer um código poderoso. Essa visão só da razão é muito curta.
eu só consigo enxergar até ali, ó, depois daquele muro. Para lá eu já fico, e se? O que tem depois daquele muro? E será que vão gostar? Será que? E se? E isso que angustia a gente. Por quê? Eu só tô com a asa da razão. E a outra asa do ser humano, que é o que nos dimensiona para voos mais altos, mais capacitados, com maior consciência do tamanho do ser humano, uma é a razão e a outra é a confiança. Que a gente poderia falar mais para frente, é uma dimensão de fé. É uma dimensão que existe no ser humano, que é a dimensão espiritual. Aqui, Brunão, a gente ganha um voo muito mais alto para a vida. Pois eu entrego o meu melhor, eu sirvo melhor, eu me apresento melhor, eu me dedico, eu não vou só confiar e descansar, eu faço a minha parte. Mas eu sou limitado como ser humano, você é limitado como ser humano, a gente não consegue enxergar além do nosso olhar, para além disso. Só que aí eu confio, eu descanso, né, numa coisa chamada fé, que as religiões falam, né, a dimensão da fé, que é uma dimensão que a gente precisa trabalhar muito, torná-la mais robusta, que é a dimensão humana, né? Tem uma palavra que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Opa, se eu só estou trabalhando aqui com a minha cabecinha, aqui, com a minha ciência, com os meus disse e me disse, só com os meus planejamentos, eu vou ter voo curto. Então eu preciso trabalhar isso. E é nesse ponto que eu ganho uma estabilidade como ser humano. Eu sei da minha fragilidade, eu sei da minha vulnerabilidade e eu sigo, apesar do medo. E aí que está o ponto. Se o medo faz parte, eu sei, eu avalio e sigo. Se a ansiedade existe boa, eu fiz a minha parte e sigo e descanso. Mas o neurótico, ele fala assim, eu fiz a minha parte, mas será que tá bom? Será que tá bom? E isso é a coisa que mais trava esse cara, esse ser humano. Bloqueia a criatividade, inspiração, ludicidade. Esse cara, daqui a pouco, não está dormindo. Porque ele ensaiou o texto inteiro e não consegue dormir. Por quê? Ele não confiou. Ele não trouxe a outra asa da fé. E sem isso, eu falo, eu, você e qualquer ser humano vira um frangalho, vira um espantalho de ser humano. A gente não consegue muita coisa, não. Porque a gente vai querer sempre, racionalmente, querer uma explicação. Eu quero saber o motivo. A ciência está querendo explicar. Não vai, tem um limite que não cabe a gente. E essa vulnerabilidade, Brunão, quem está nos ouvindo aí, é a senha da vida. Quando eu me torno fraco, é que eu sou forte. É mais uma passagem que tem na palavra de Deus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Esses são os paradigmas de um ser humano. Então, quando a gente enche o nosso peito de muita certeza, de muita perfeição, a gente se neurotiza, vai ficando neurótico. Com as nossas próprias invenções que a gente vai criando. Quando não, ele começa a entrar num lado de cinismo. Ele começa a desconfiar de tudo. Ele começa a ficar cético. Ele fica desconfiado. Ele vira um paranoico. Começa a achar que tudo é contra ele. Ou seja, o mundo não está nem aí para ele. A estrutura do mundo vai... E a gente vai ficar aqui se conflitar. Tratar de ansiedade é muito, mas muito para além de tomar remédio, tomar isso, tomar aquilo. É uma questão existencial que a gente tem que falar muito aí. Isso aí é muito legal. Eu tive um grau de ansiedade, você falando sobre esse momento onde você, bom, entende que aquilo é um problema a ser resolvido, você parar e observar aquilo em profundidade. Só dando um exemplo, voltando a esse exemplo que eu comecei a falar, sobre mim mesmo. Tinha momentos assim onde o fato de ir ou alguém chegar para conversar comigo, eu ficava totalmente ansioso. Começava a acelerar o coração, dava um pouco de palpitação, começava a acelerar, e eu não aguentava ficar ali durante muito tempo e saía. Eu precisava ir fazer alguma coisa, precisava ir mexer com alguma coisa, andar, sei lá, fluir, e eu não conseguia estabelecer uma comunicação com as pessoas. Agora, falando sobre técnicas, né? Sobre técnicas, eu hoje, Renato, eu experimento formas
de fazer com que eu seja produtivo e que eu também tenha o meu descanso. Agora eu estou encontrando formas, e eu sempre experimentei formas de produzir, mas também descansar ao mesmo tempo. Porque eu comecei numa bateria de trabalhos aonde eu queria sempre crescer, desenvolver, crescer. Eu consegui quase que uma hérnia de disco, quase que uma ruptura no ligamento do joelho, e o meu ombro foi para as cucuias. É mesmo, cara? Então, ou seja, eu machuquei as 3 pontas cruciais do corpo. Por quê? Eu treinava todo dia. Treinava, quando eu não estava ensaiando, eu estava treinando, correndo na praia, exaustivamente, correndo, desenfreadamente, fazendo, acontecendo. Chegou um momento que meu corpo falou assim, cara, filhão, ou você para, ou você vai se fuder. Machuquei na academia, machuquei fazendo parkour, treinando na rua, e machuquei o ombro também fazendo academia. Então, o que aconteceu comigo? O meu resultado foi lá para baixo, porque eu fiquei tempos e tempos e tempos sem me dedicar e sem render o quanto eu rendia, por uma gana de fazer e acontecer muito rápido. Então, por exemplo, esse momento que eu passei de ansiedade na minha vida, que isso foi dentro de um trabalho mesmo, de um trabalho artístico, fazendo um cinema, eu tive uma técnica que me ajudou. Foi a coisa que me segurou, que foi a respiração. A respiração foi a coisa que me segurou assim de uma maneira absurda. Eu, antes de entrar na cena, eu fazia a minha respiração. Eu, no momento onde eu estava um pouco ansioso, porque eu conversava com alguém e eu me sentia ansioso, eu tinha que sair, correr, ir lá para o camarim, fazer a minha respiração para tentar me equilibrar e encontrar uma paz para poder entrar em cena. Você entendeu? E aí você diria o que mais que pode ser feito para a pessoa que está num grau de ansiedade e ela, assim, eu uso hoje diariamente na minha vida. Pode acontecer alguma coisa, deu um grau de ansiedade, eu vou lá e respiro. Quer ter inspiração? Aprenda a respirar. Quer ter inspiração? Aprenda a respirar. Eu não sei se a técnica que você usa é uma meditação que você fez? É uma meditação com a respiração, focada na respiração. A meditação hoje está estabelecida, ela é um fator fundamental. A respiração está se conectando com você, você está em contato único e exclusivamente com você. É solitário, é um silêncio que é importante. Talvez o Mike Tyson falar, os melhores anos da minha vida foi quando eu passei preso, é porque ele teve um momento com ele. Isso é fundamental. O ser humano, ele precisa de um momento a sós com ele, em silêncio, para ele pensar, para ele refletir. E a técnica da meditação, da respiração, você sentir aquele ar entrando e saindo no seu organismo, você pensando ali, você trabalha muito a ansiedade. Por isso as técnicas de meditação, de respiração, são fundamentais na abordagem e no tratamento da ansiedade. Mas é isso. Para além disso, o que você poderia acrescentar é isso, é estilo de vida, né, que é fundamental. Né? Você, por exemplo, fez um overtraining aí, treinou demais, passou da conta. Hoje, um atleta, tanto ele treina como deve descansar. O descanso é tão importante quanto o treino para recuperação muscular, para recuperação hormonal, para recuperação de lesão de músculo. Então, assim, é tudo um equilíbrio. Dosar a condição física. Eu costumo dizer, a gente fala muito do psique, falamos um pouco aqui do comportamento, das crenças, mas o nosso corpo precisa. É nele que habita o nosso psicológico, o nosso espiritual. Ou seja, um corpo forte, um corpo saudável, né? O seja forte, para além de ser fitness, ser bonitinho, não. É a primeira força que você tem que desenvolver. A força física é uma base para uma força mental. É uma espiritual. Então, a atividade física, um corpo saudável, dormir bem, acordar bem, ter um libido bom, você ter uma capacidade de concentração boa, de texto, isso depende do seu organismo. E aí a gente poderia andar, porque hoje o que eu vejo muito na psiquiatria, no consultório, uma das queixas principais. Doutor, eu estou fadigado, eu estou cansado, estou desconcentrado, eu olho para o texto, eu tenho que ler de novo, eu acordo cansado, estava dirigindo hoje, eu tenho um sono abrupto. Eu não preciso
exame para ver esse paciente. Esse paciente está com fadiga adrenal, um cortisol lá no chão, melatonina baixa, sono superficial. O sono reparador, por exemplo, Brunão, é uma das coisas mais importantes para um ator e para mim. Porque é o que me recupera para o dia seguinte eu estar pleno. Então, o estilo de vida aí, por exemplo, marcadores inflamatórios. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com a demanda do peso, né? Uma das grandes queixas de ansiedade, frustração, essa questão com o corpo, com a aparência, que com a idade tende a piorar. Então, a gente precisa ver que a demanda que a gente tem, por isso eu gosto da psiquiatria integrativa, é como eu posso dar ao paciente essa aptidão para ela fazer atividade física. Porque é um conceito errado. Quando o paciente já está todo espoliado, com uma insônia 3, 4 anos, cansado, sobrepeso, com marcador inflamatório alto, uma tireoide hipofuncionante, ele não vai só com psicologia, só com reforço de crenças, só com mudança de hábito, porque ele está cansado. Ele precisa ajustar essa parte orgânica que é vital. Então, assim, quando a gente fala de tratamento de ansiedade, para além disso, a meditação é muito importante, a suplementação é muito importante. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui de suplementação, o magnésio é um mineral fantástico, um apoio ao tratamento de base da ansiedade, da depressão, por exemplo, porque é um mineral. Ele melhora a minha capacidade de dormir, porque ele faz ele é um cofator na produção de GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ele acalma, ele diminui a minha excitabilidade, como também o glutamato, ele melhora a produção de serotonina no meu organismo. Então, quando a gente suplementa também esse paciente já tem uma melhora. Agora, esse paciente precisa aprender, ele precisa querer ser responsável pela vida. A demanda é do paciente. Eu gosto muito de falar isso com o meu paciente. Aqui eu te oriento, vou contigo, mas você precisa mudar. Mudar, querer, se responsabilizar, criar autoconsciência no tratamento da sua ansiedade, da sua aflição, do seu medo, da sua questão. Entendeu, Bruno? Porque, querendo ou não, o Renato, nós atores, somos ansiosos por natureza. Nós somos atores ansiosos. É muito difícil você se expor para um grande público Sem dúvida. e, sobretudo, por uma cultura onde você não tem muita certeza do futuro. Você não tem muita certeza de nada. Você entende? A gente trabalha com educação e cultura. E aonde é um país onde não valoriza a sua educação, a sua cultura. Então, é muito difícil. Você faz um trabalho e aí acabou aquele trabalho, sobretudo para quem está começando. E, sobretudo, ainda mais para quem não tem uma visão de mercado. Então, ou seja, é uma ansiedade atrás da outra. Como é que você paga as contas? Como é que você paga? Como é que você come? Eu já passei por muitas coisas nesse sentido, sabe? De você não ter dinheiro para pagar aluguel, de você, às vezes, não tem dinheiro para comer. Às vezes, você tem que trabalhar, mas você não tem dinheiro para ir trabalhar. Então, ou seja, é uma ansiedade, assim, ao extremo, ao extremo, ao extremo. E agora aqui eu vou colocar perguntas aqui que a galera falou. Por exemplo, o Félix aqui falou uma coisa. Eu sou muito ansioso para tudo. Sobretudo ansiedade pela felicidade. Por isso, acredito que ele falou, que ele quis dizer aqui, causa baixa na minha libido. Por quê? Ele é ansioso pela busca da felicidade, talvez. Seja essa a pergunta dele. E aí causa diminuição da libido dele. Eu acredito que é isso. Se não for, Félix, coloca de novo aqui. Porque a ansiedade é isso, ô Bruno. Ela vai alterar toda a minha questão hormonal, psicológica, a minha motivação. Ela bloqueia, como você teve lá no seu treino, lá no seu ensaio. E a libido, né, ali a questão sexual, ela fica bloqueada. Uma das grandes demandas de impotência no homem é isso, a questão psicológica. É uma demanda que ele tem de atender. O que a gente tem que aprender, o que eu falei antes aqui, é o que eu faço de melhor e eu descanso. Eu faço o meu melhor, eu tenho que ter consciência se eu estou fazendo o melhor. Agora, trabalhar e viver sob a expectativa alheia do que vão achar é cruel, é o que eu estou falando. É uma das coisas que mais bloqueiam a minha vida. Então, a estabilidade
profissional que a gente tem que ter é ter essa confiança. Eu faço o meu melhor, eu avalio, eu me dedico, acordo cedo, eu leio o texto 3 vezes, eu vou me preparar, vou cuidar da saúde e descansa. Porque senão, Bruno, não tem jeito, né? A gente vai sempre ficar nessa angústia constante de buscar algo para dar certo. No sentido assim, não pode dar errado. Eu entro numa condição desumana. Quem é que quer controlar tudo, saber se vai dar certo, capacidade de ter certeza das coisas? Isso é Deus. Não tem como. A gente é humano, a gente é criatura, não é criador. Entendendo isso, eu começo a acalmar um pouco as minhas ânsias, os meus pavores, as minhas neuras, as minhas paranoias, entendeu? Vai lá, entrega teu texto, né? Vai lá e faz o melhor nesse contrato, se dedica, seja o melhor ator, seja a melhor pessoa. Quando você chegar naquele ambiente, abençoa, ilumina, toca, não entra em reclamação, vai impregnando. Chega em casa, tá cheio de problema, beija teu filho, beija tua mulher, beija lá teu marido. Cara, aonde te tiver, a gente tem que levar a luz. Então, é isso e somente isso que é a busca do ser humano, a estabilidade, né? Eu tenho uma metáfora da vela, vela sabão. O que uma vela é? Quando que uma vela é uma vela? Vocês vão gostar dessa. Uma vela é uma vela guardada na gaveta ali, empacotada? Não. Uma vela vai estar na sua plenitude quando ela estiver aqui no meio da gente, queimando, iluminando, não é isso? Iluminando eu e você. Então, e observa que quando ela está acesa, ela está derretendo. Ela está morrendo. Ela está entre a vida dela por mim e por você ali. Está iluminando e morrendo. É assim que tem que ser a vida da gente. Essa é a melhor metáfora. Aonde eu tiver, aonde o Bruno chegar, aonde o Renato chegar, aonde esse amigo chegar, chega abençoando, chega iluminando, dando a sua vida, dando o seu melhor, entendeu? Que aí a gente vai entender o tamanho e o que é a dimensão do ser humano. Por que acontece? A gente vive numa sociedade que primeiro é o meu umbigo. A gente entra numa relação, será que eu vou ganhar o quê aqui? Essa é a pior coisa que tem. Eu entro num ambiente de trabalho, será que isso aqui vai me dar o quê? Esquece, doe. O que você pode dar para esse ambiente? O que eu acrescento nesse lugar? Sempre vai ter ali um cara com a cabeça baixa, você dá uma palavra. Vai ter um diretor ali que está meio dúbio, você percebe, conversa com ele. Quando você vê, Bruno, você tem um magnetismo em qualquer lugar que você chega. E essa é a nossa função. Ah, Renato, isso vai tratar a ansiedade? Profundamente. Isso vai tratar a minha impotência? Obviamente. A minha falha ali com a minha namorada. Porque se você for investigar esse colega, ele não tem nada orgânico. Está lá com a vascularização, a região, a testosterona boa, mas tem algo nele, no comportamento dele, no psicológico dele, na crença dele que bloqueia. Então a gente precisa pisar no chão. Precisa ganhar estabilidade. A partir daí você começa a desenvolver. Ou seja, é o doar. É a capacidade que eu tenho de amar. Se tem uma coisa que enfraquece o ser humano, cara, é a gente se colocar numa condição de vítima. Então, o ator é instável? O ator tem contratos de 6 meses, 1 ano? Não tem problema. Esse é o jogo. O que eu faço aqui? Entrega o teu melhor. Que você vai ter sempre contrato. Você vai ser sempre convidado. Porque você é um cara que faz ambiente. Você não é um cara que está ali só para sugar, igual um sanguessuga. O que eu ganho aqui? Essa visão humana de sanguessuga, de o que eu ganho aqui, esse cara já ficou. Esse cara já perdeu a dimensão dele, já ficou pequeno. E a gente, com isso, a gente vai para um outro nível de vida, de ser humano. Não sei se eu respondi o nosso amigo aí. Porque é muita nuance isso. Então, a resposta lá... A pergunta dele era justamente... Muitas das vezes é um excesso de cobrança. Ele está querendo entregar algo excessivo que ele já deve estar entregando lá para a namorada. Então, a libido diminuiu, ou falhou lá na hora. São demandas dele que ele precisa descansar, ele precisa confiar, ele precisa conversar com a sua parceira com ele e entrega o melhor, porque a coisa rola e acontece. Essa é a senha. Renato, você falou do entrega o melhor.
e de descansa. Eu aprendi uma coisa na minha vida. E sobre essa fala que você acabou de dizer pra gente, essa pérola que você acabou de dizer, eu sempre procuro entregar o meu melhor. Sempre procuro fazer o meu dever de casa. Faço o meu dever de casa com muita dedicação. Eu fiz um filme há um tempo atrás, e aí no final desse filme, eu chamei o diretor no canto e falei, olha só, eu quero primeiro te agradecer por ter me convidado para fazer esse trabalho. Primeiro, agradeço assim, imensamente pela oportunidade, por você ter lembrado de mim e por ter me conduzido nesse projeto tão assim, brilhante de ser feito. E eu dei o meu melhor. Eu estou com a consciência limpa, que eu dei o meu melhor. Se por um acaso ficou algum resquício, se por um acaso eu não fiz do jeito que você queria, aí é uma outra coisa. Mas eu fiz o meu melhor. E eu estou com a consciência absolutamente limpa. Absolutamente limpa. E assim, isso eu faço em tudo na vida. Em tudo na vida que eu faço, eu entrego o meu melhor. Eu fico com a consciência muito limpa, muito limpa mesmo. E, por exemplo, da terapia nessa história toda, o doutor Renato. O papel da terapia. Você acha que a terapia é interessante para tratar, por exemplo, crises de ansiedade, crises de existencialismo, crises de identidade e por aí vai? Sem dúvida, Bruno. Aí, falando parte técnica mesmo do dia a dia, quando o paciente já está com um transtorno, ele já está sofrendo com taquicardia, já foi a pronto-socorro, fez exame, pressão está subindo, minha pressão era 12,8, agora está 16/10. O que está acontecendo? Não estou conseguindo dormir. Acordo no meio da noite, não consigo dormir mais. O meu sono inicial não entra, eu rolo na cama. Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando o quê? Uma medicação vai ajudar, vai estancar esses sintomas, vai melhorar o humor dele, vai melhorar a serotonina aqui no sistema nervoso central dele. Com 1, 2, 3 semanas, ele fala assim, pô, Renato, estou dormindo melhor, estou pensando melhor, melhorei a minha reflexão. E é muito importante o que eu vou dizer agora, porque a medicação, ela tem o seu lugar, mas ela é parte do processo. Entende? Tudo que eu falei antes é uma demanda consciente. É eu diante da vida agindo. É eu. As circunstâncias são minhas, quem age diante delas sou eu. Acabou. Isso é maturidade, é vida adulta. A medicação vai trazer esse paciente de volta para quê? Para ele rever a vida, para ele agir melhor, para ele se posicionar, para ele crescer em maturidade. E nessa parte a terapia é importante. A TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar muito no prático, no dia a dia, nas crenças, no movimento, plano de ação. Mudar essa forma de pensar, esse perfeccionismo, essa ideia de vou entregar tudo perfeito, de que eu não posso errar, essa autocobrança, melhorar essa estima. As mulheres, por exemplo, com a estima, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser bela, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter filhos. Isso é uma confusão que vai gerando, que na terapia eu vou acalmando, eu vou aumentando, vou crescendo o quê? Em autoconsciência e autorresponsabilidade no lidar com a minha vida. Então a terapia tem seu lugar, ela associada à medicação torna o tratamento tanto do transtorno de ansiedade, quanto do transtorno de ansiedade generalizada, do pânico, da depressão, muito mais eficaz. Então é um braço que anda junto, medicação e terapia, né? Associado tudo que eu falei, otimizar a parte metabólica desse paciente, porque também não vai adiantar eu dar o remédio, fazer terapia, se ele tem lá uma testosterona lá no chão. Uma mulher com um hipotiroidismo absurdo, como a gente pega todo dia no consultório. E o pior, ó a senha que eu vou dar aí para quem... Vai ter gente que vai se identificar, fala assim, doutor, eu fiz de tudo, mas eu estou cansada, mas os meus exames estão normais. Então, exame normal não quer dizer nada, por quê? Você olha para o espelho e fala assim, eu estou cansada, exausta, eu não tenho libido, eu estou sem força para malhar. Ou seja, a medicação e a terapia têm seu lugar, mas esse paciente precisa de uma avaliação mais completa nessa questão metabólica, hormonal, nutricional. Aí vai bem. Mas respondendo você, a terapia tem seu lugar muito importante. Entendi. Aqui a Cleusa
Cleusa Caruso diz que sou muito sua fã, doutor Renato. Você super indico para quem é muito importante. Você é muito importante para ela. Tá te elogiando aqui, cara. Pô, Super elogiando. obrigado. Pô, O pessoal tá mandando... O pessoal tá mandando um super ciente. abraço aqui para você, te elogiando pra caramba Pô, sobre as suas, bacana, legal. orientações aqui, cara. Só para você ter uma ideia, nesse momento onde eu tive esse processo de ansiedade muito grande, teve um dia de trabalho e também da ansiedade. Tava eu voltando para casa, peguei o Uber lá e não conseguia ter um momento de respiração tranquila. A respiração muito ofegante, com muita aceleração mesmo. E eu pensei que ia ter um troço naquele momento, sabe? O que me salvou foi essa conscientização, essa meditação, chegar em casa, tomar um banho gelado e relaxar e descansar de me desconectar de tudo, de tudo. Eu sempre vejo que você falou que essa segunda asa seria uma fé. Seria uma fé. A fé que você acredita, a fé que você tem, que você, enfim, busca. E eu busco essa espiritualidade, sabe, Renato? Eu busco essa espiritualidade. E quando eu vejo que eu estou muito ansioso, que eu estou num momento onde eu estou precisando me conectar com o divino, com a espiritualidade, comigo mesmo, eu vou até alguns lugares que têm esse poder, seja um lugar, qualquer desses tipos de lugares, e me conecto. Tanto é que, por exemplo, quando eu morava no Recreio ainda, há muitos anos atrás, eu tive uma mesma situação, onde de chegar num ápice de estresse, de ansiedade, e eu comecei a frequentar um lugar que se chama MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que é um centro espírita. Nunca tinha um preconceito danado, eu não sabia o que era aquilo, até eu ir. E ali, por incrível que pareça, eu recebi o passe, e eu deitava numa maca, e aí eu conversava com as senhorinhas que faziam o passe. Eu conversinhas, só de colocar para fora, eu já me sentia muito melhor. E eu comecei a frequentar ali, porque, por exemplo, não tinha dinheiro, e ali tinha a possibilidade de você fazer terapia com psicólogo. E eu comecei a frequentar porque eu queria completar uma carga horária de tempo para fazer as sessões com o psicólogo. E eu gostei muito que nem o psicólogo precisei fazer. Eu precisei só ali conversar com as senhorinhas e buscar me conectar com o divino, com a espiritualidade. E aí cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, a sua crença. Então eu vejo que também, quando eu estou muito nesses momentos ansioso, eu tenho que buscar essa espiritualidade para me preencher, porque eu busco muito a cognição e a parte física. E a parte espiritual, às vezes, ela vai se perdendo nessa história toda. E aí é onde que eu vejo que está faltando, eu corro e me enriqueço de espiritualidade. O que poderia ser, eu não precisaria chegar a esse limite, né? Eu poderia manter o ritmo, o hábito de constantemente buscar essa espiritualidade. E isso é uma coisa que eu percebi também em mim. Uma outra coisa que também vindo desse momento de crise, de ansiedade, vários amigos eu tive que estavam junto comigo nesse projeto, de falar assim, cara, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e não consegui fazer a cena. Isso acontece, entende, Renato? Isso acontece a ponto da pessoa ter uma crise de ansiedade muito grande, como Lopes. Não sei se você já ouviu falar dessa atriz. Leila Lopes se suicidou em 2009 porque ela não estava preparada para a velhice. Uma atriz, olha só, que ganhou uma notoriedade incrível, 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 e deixou uma carta linda, muito emocionante, que vale muito a pena as pessoas que estão aqui na live pesquisar, e ela não estava preparada para envelhecer. Ela preferiu, olha só, naquele momento, preferiu acabar. Então, ou seja, isso é um dos casos muito repercutido, mas vira e mexe, eu trabalhei com uma garota que ela tinha umas doideiras na cabeça assim, e passou-se um tempo, não vimos mais, aí soubemos que ela tinha se suicidado. Isso acontece direto. Isso não é uma coisa, um caso isolado.
as pessoas chegam a um limite da depressão que se Você tá agrava e tira a própria vida. Por exemplo, hoje eu vejo que os atores estão muito ansiosos, essa busca pela fama exacerbada e junto com as redes sociais, né? Porque para onde que vão, o telefone está ali na mão 24 horas. Vão para o set, sem dúvida. estão com o telefone. Vão para o camarim, estão com o telefone. Vão comer, estão com o telefone. E mexendo o tempo todo, toda hora. E isso também causa muita ansiedade, né, o Renato? Sem dúvida, Bruno. É tudo isso que a gente está conversando, está tudo interligado, entendeu? Porque por trás desse ser humano tem uma angústia. Viktor Frankl, né, um psiquiatra austríaco, que criou a logoterapia, ele fala a neurose do nosso tempo. Ele estava falando isso aí, vamos dizer, década de 60, 70. A neurose do nosso tempo é o vazio existencial. Olha isso. É um vazio. É um sentido da vida, é o propósito da vida. O que eu vim fazer aqui? E eu posso garantir que o que a gente vem fazer aqui não é só trabalhar, ganhar dinheiro, comprar isso, porque isso é matéria. C.S. Lewis fala, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Agora, o que a gente se prende? Se prende no inútil. A gente quer. E a gente não alimenta aquilo que eu falei antes, que é o espírito, cara. Que é a capacidade da gente transcender, de amar, de viver. Claro que eu quero um carro bacana, quero uma casa legal, isso faz parte, ter o meu sucesso financeiro, mas isso é uma parte. Se, por exemplo, a gente vive a geração saúde, isso aqui é um ponto muito interessante para todos, aí você falou da Lila Lopes, né? Por mais que eu invista na questão física, e é legal, cuidar do corpo, saúde boa, dormir bem, né? A gente está vivendo uma época de falar muito disso, mas deixa eu te contar um negócio. Por mais que você invista na nossa parte física, na nossa estrutura biológica, esse investimento um dia vai nos deixar na mão. Ou seja, você investiu mal. Ou seja, por mais que eu tenha que cuidar, um dia vai falir. E aí que tá, esse que é o ponto da angústia. Eu vou me cuidar, quero viver muito, quero ser longevo, mas com saúde, tanto física, mas principalmente de mente, de psicológico, saber a dimensão do ser humano. E Viktor Frankl, ele fala, né, que a dimensão física e psíquica é regida pela minha dimensão espiritual. É essa que me dá estabilidade para o que entender e superar as dificuldades da vida e sofrimento. Porque, meu amigo, não tem como. Essa é a vida, é a realidade da vida. Temos que nos instalar na realidade. Não temos que nos acovardar, nos temos que ir para debaixo da cama diante da vida, do sofrimento. Porque tem uma passagem que fala assim, ó, as tribulações geram em mim perseverança. A perseverança, a existência, o casco, gera um caráter aprovado. E um caráter aprovado gera o que em mim? Esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que eu tenho que entender aqui? Isso é palavra de Deus. No sentido assim, Romanos. Pô, a tribulação existe, faz parte da vida. Eu não tenho que fugir. Eu faço o meu melhor, supero. Porque isso me dá uma capacidade de superar, de existência. Esse casco que eu ganho para a vida, né? Essa perseverança. Você tocou no ponto aí, questão do suicídio. Muito sério, muito sério. Uma epidemia de suicídio é uma coisa muito, muito perigosa. É criança, é jovem, é adulto, jovem, mulher, idoso. Entendeu? Então, a gente precisa muito falar sobre isso. 90% dos pacientes que cometem suicídio foram ou deveriam ser diagnosticados com uma doença psiquiátrica de saúde mental. A ansiedade, o transtorno bipolar, a depressão maior estão muito relacionados. Quando associado com álcool e droga, né, aumenta a potencialidade desse suicídio. Então, é uma atenção que a gente tem que dar para esse momento que a gente está vivendo. E eu acredito muito numa live dessa. É por isso que eu faço live. Você falou aí. Isso aqui... Você falou aí, Fala aí, manda a aí. gente está encaminhando para o fim, mas ainda tem uns minutinhos. Você falou aí sobre associar a droga e álcool. Nesse momento, nesse dia especial, eu me lembro muito bem que eu
eu voltando para casa, eu falei assim, pô, eu vou tomar uma cerveja para poder aliviar, na expectativa de aliviar a tensão, o estresse e por aí vai. E naquele Sim. momento eu desenvolvi uma coisa na minha vida que é assim, isso aqui vai fazer bem para minha saúde? Eu tenho que fazer isso aqui mesmo? É uma pergunta que eu faço, que eu me faço constantemente quando eu decido fazer algo. Isso aqui vai fazer bem para minha saúde? Eu tenho que fazer isso aqui mesmo? E naquele momento eu fiz essa pergunta. Eu beber, nesse momento, eu sair para algum boteco, beber, sei lá, encher a cara, vai ser legal? Vai fazer bem para minha saúde? Vai me ajudar a melhorar esse processo de ansiedade que eu estou aqui? E aí na hora veio a resposta. Não, não vai fazer bem para você. E aí foi o que eu fiz. Fui direto para casa, tomei um banho de água gelada e descansei. É Foi o isso que eu aí. fiz. No outro dia, eu estava muito melhor e aí eu fui administrando, fui buscando ajuda, fui buscando essa terapia, fui buscando essa... e as coisas foram se encaminhando. Só que não é uma coisa É isso fácil, aí. viu, Renato? Não é uma coisa fácil. Tem hora que, por exemplo, tem casos graves. O meu foi uma coisa muito superficial, mas ainda fez um estrago em mim. Porque às vezes você perde uma oportunidade de conversar com alguém, de conhecer alguém, ou de fazer um trabalho melhor, porque você está num estado onde você não consegue se entregar. Por quê? Você está com É, tanta ansiedade, querendo fazer tanto, entregar tanto, que você faz exatamente ao contrário. E foi o que aconteceu comigo nesse trabalho. Eu queria tanto, entregar tanto, sabe, ver tanto, que acabou que eu não consegui fazer o que eu queria fazer. E pelo contrário, eu saí muito triste, porque ao invés de estar ali naquele ambiente para desenvolver, para trocar, para aprender, para contribuir com aquele ambiente, como você citou, como você colocou, de maneira fora de série, eu estava ali, mas estava com alguma coisa que não estava encaixada dentro de mim. E aí eu fui exatamente buscar essa informação, como que eu posso melhorar, como que eu posso controlar essa ansiedade, fazer com que eu controle ela. É um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande você controlar esses de ansiedade. esse é o ponto, cara. Você tá falando é fundamental. É o maior país do mundo em de ansiedade. O país que mais consome ansiolíticos, calmantes. É o quinto em termos de depressão, de incidência. Acomete jovens, tem um alto custo pessoal, social. Você está falando aí, aumenta a possibilidade, o chance de suicídio que a gente falou antes, aumenta a morbimortalidade cardiovascular. Então, é muito sério isso. Quando o paciente está nessa instabilidade, você falou da questão do álcool, o álcool passa a ser um aliado, uma possibilidade, o fumo, a droga, alguma coisa para dar uma crescida naquela demanda que ele está. E aí é um grande perigo, né? Um grande perigo que a gente tem que estar atento. O que você fez? Você usou sua razão, a asa da razão, você preveu, você evitou, isso não vai me fazer bem e agiu. Ou seja, você usou tua razão em prol de você. Agora, muitas das vezes, o paciente ele não consegue ter essa força. E muitas das vezes também, se ele começa a lutar muito com isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que uma hora mais vulnerável, uma hora mais fraca, ele cai aí numa droga, cai aí num vício. Isso é muito importante. Então, o tratamento é eficaz tanto da ansiedade quanto do síndrome do pânico, da depressão. Precisa de olhar para isso, entendeu? O suicídio, que a gente, voltando aqui, ele tem prevenção. A gente tem que estar muito atento em pessoas que se isolam, familiares, né? A gente precisa estar muito atento à nossa família, redes que dão proteção, famílias com mais densidade, pessoas mais isoladas estão mais suscetíveis. Então a gente tem que estar muito atento na nossa sociedade hoje, no nosso trabalho, no nosso meio. Tem pessoas que têm dificuldade por timidez, por inibição, de procurar uma ajuda médica, um psicólogo. Ele acha que não vai conseguir se expressar, falar das dores. Esse isolamento vai levar ele cada vez mais a definhar na dor dele, no sofrimento dele. Então, essa live eu espero assim que
chegue para as pessoas, para despertar. Despertar o quê? Medo? Não, esperança. Público, ansiedade de separação, pessoas que divorciam, saem de um estado para o outro. Então, tem vários tipos de ansiedade. Aqui a gente falou da ansiedade na sua origem, né? Na gênese mesmo. Então, o medo de falar com a pessoa é novo. É um ser julgado, de ser avaliado, que ele precisa trabalhar. Aquilo que a gente falou antes, a confiança. Né? Vai lá, entrega o seu melhor, se expresse, mostra o seu carinho, amor, generosidade, que vai ter uma pessoa do outro lado que vai receber. É isso. O problema é que a gente quer, é o que eu falei, a gente trava quando a nossa prima, outro que vai dar. O que vão achar de mim? Isso é bloqueante. Isso bloqueia a minha capacidade. É porque eu não quero ser vulnerável, eu quero dar o certo. E aí eu danço. Porque é sendo vulnerável, é se expor. É com medo, apesar do medo, eu sigo. É que você vai ver que você vai chegar lá, vai falar com a menina, vai falar com aquele grupo, vai estabelecer um vínculo e vai ser bom. E você vai alimentar. Pô, que bacana, sofri antecipadamente, estava bloqueado anos e anos, meses e meses. Poxa, era isso? É tão bom. O ser humano é um ser relacional. A gente tem que viver em comunidade. Quando mais gente você tocar, né? Quanto mais gente você abraçar, se expressar, mais você vai estar dentro da vida. Por isso que esse período de pandemia foi adoecedor. Um alto índice de suicídio, de depressão, de morte. Por quê? Medo, isolamento, afastamento acaba com esse ser humano, com a saúde mental desse ser humano. Agradecendo, viu, Renato? Bacana. É um tema importante, é um tema muito relevante. A gente tem que falar mais vezes. Espero ter contribuído, ajudado as pessoas aí. Quem tiver dúvida, pode. Eu tenho lá todos os meus contatos. Lá eu vou ter o maior prazer de responder. E compartilhe. Isso é uma forma de contribuir com essa live que a gente fez para as pessoas. A ideia aqui é criar um círculo vicioso bom, saudável. Pô, legal, que isso? Prazer mesmo estar aqui com o seu canal, com o seu público. Travou. E se você quiser sugerir tema, pode colocar aí que a gente volta mais vezes. E bacana o teu trabalho. O teu trabalho de ator é sensacional. Travou um pouquinho. Eu acompanho, muito bom. Agradeço, cara, agradeço. Eu acredito que a troca é muito importante, né? Você é um garoto muito bom. Você é um garoto bom, sensível. Você é um garoto grande, ô Brunão. Filho de Alfenas, né? Filho de Alfenas. Eu já morei Alfenas. Filho de Alfenas. Mineiro. É nosso Alfenas. Mineiro de coração. Para o mundo. Agradeço, viu, Renato? Mó prazer fazer essa live com você. Que lindo. Obrigado, viu, pela oportunidade. Agradeço aqui todo mundo que participa. Muita gente mandando mensagem. E assim, agradeço, Renato, mais uma vez. E agradeço todo mundo que participou. Quero muito agradecer a todo mundo que participou. Renato, muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado, cara. Obrigado aí pela tua experiência, pela tua sabedoria de vida, pelo teu conhecimento aí, aqui compartilhando com nós, cara. Obrigado mesmo, meu velho. Obrigado. Que Papai do Céu abençoe você, sua família, e abençoe todo mundo que está aqui nessa live. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado, Bruno. É uma honra. Até a próxima. Irmão. A todos obrigado. aí. Valeu. Um abraço. Até logo. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Valeu.